Caríssimos amigos, estimados irmãos, umas nossas boas tardes, votos de muita paz e de muita harmonia e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Saudamos a todos, também aqui na nossa sala, com respeito, pedindo ao Pai que nos abençoe os propósitos educativos que a doutrina espírita nos faculta e que o Senhor nos abençoe e fortaleça nos melhores propósitos. Hoje, como já anunciado, vamos tecer considerações sobre o tema dilema humano, buscando melhor compreender o significado de dilema. Fomos ao dicionário que nos disse raciocínio que põe em alternativa, disjunção entre duas premissas que se excluem mutuamente. O que significa que o homem, colocado sempre entre duas premissas, no uso da liberdade de pensar, sentir e agir, se determina por uma delas. Outras vezes, não sabe o que fazer. A maior parte das vezes caminha às cegas, precipitando-se em abismos de infortúnio. Vamos procurar fazer uma breve introdução capaz de melhor permitir a apreensão e o fundamento do que dizemos, a fim de que possamos contribuir para o esclarecimento que convém e, nessa medida, auxiliar a cada um de nós a determinar-se por o que verdadeiramente visa o nosso real e sentido bem. Antes da encarnação, o espírito vive no mundo espiritual, pátria verdadeira, para onde nós todos viemos e para onde nós todos voltaremos. Porquanto, como temos dito anteriormente, a vida terrena é transitória e o mundo corpóreo é também, por sua vez, o mundo que um dia desaparecerá depois de ter cumprido a finalidade superior que Deus estabeleceu. Mas o espírito, esse é eterno e, consequentemente, viverá para realizar a superior finalidade, que é a perfeição. Ora, ao voltar ao plano físico, ao retornar à reencarnação, o espírito, na verdade, traz consigo as conquistas intelectuais e morais, os seus problemas de vária ordem. E, por isso, nós dizemos que na condição física o espírito está em prova, em expiação ou emissão. Estas notas designativas que as entidades venerandas nos facultam mostram, diríamos assim, as diferentes posições do educando espiritual que somos na condição humana e daí as variáveis peripécias que vai encontrar no percurso existencial, que são outras tantas oportunidades do exercício educativo, a fim de, quando chegar o limite das forças físicas, desencarnar, voltar à dimensão do espírito, levar consigo o seu real património, ou ainda problemas que se agudizam. Nessa medida, o espírito, ao reencarnar, segurando o plano que for agizado na dimensão espiritual, com a complexidade maior ou menor, segundo o grau evolutivo do espírito, e ele vai receber, diremos assim, vai se enquadrar em determinado meio social, colhe incidências do meio, recebe uma família mais ou menos em função do que melhor se ajusta às suas necessidades evolutivas, ao seu mérito, enfim. E por isso mesmo, ele vai encontrar, ao voltar à dimensão do física, como dizíamos, um determinado meio social, o meio cultural, a religião, os costumes, os hábitos, as tendências, as inclinações do meio, enfim, a concepção da vida de Deus, do homem, do universo, e isso vai incidir sobre si como um meio coercivo e, de algum modo, impondo-lhe condicionamentos específicos
é que o espírito, agora no uso da capacidade de determinar-se, vai aceder, impor-se, resistir, melhorar, etc, etc. Os fatores externos do próprio meio, na verdade, vão despertar em si tendências, inclinações, anseios, etc. E, nessa medida, ele vai encontrar, em função destes estímulos e da resposta que lhe dá, ou não, ele vai encontrar na satisfação de vícios deprimentes, tais como fumar, beber, drogas, comer em excesso, desregramentos no uso das energias criativas. Na ordem moral, ele encontra a depreciação de valores, anda tudo à volta do comer, vestir e gozar. A luta pelos bens utilitários, os valores do espírito, não fazem parte do pensar, do sentir e do agir. E nessa medida, ele vai encontrar pela frente ainda almas colocadas no seu caminho para auxiliar no seu processo educativo. Que faz o professor quando o aluno sabe mais que ele? Aceita-o ou rejeita-o? Contesta-o? Estimula a depreciação ao saber do aluno? Ou reflete para lhe assimilar as noções e lhe reconhece a superioridade intelectual ou moral? Raramente o reconhece. Raramente o aceita. Tende a depreciá-lo. Porquanto, que faz o homem medíocre colocado perante um homem mais esclarecido, com ideais superiores, noções intelectivas mais dilatadas, visões de ordem ética mais esclarecidas, convivências de nobreza de caráter, tende, de algum modo, a depreciá-lo. Que faz o homem desonesto, mentiroso, perante o homem honesto, íntegro, que lhe é colocado no caminho e que não acede às induções equivocadas, aos estímulos ao erro. De uma maneira geral, persegue-o. Que faz o carente de amor quando, na qualidade de alguém no uso da sua liberdade, o rejeita os seus anseios ilusórios. Quase sempre critica, persegue e muitas vezes atenta contra a vida desses seres humanos. Eis o dilema do homem. Saber o que lhe convém para agir em conformidade o que é determinante para a sua evolução espiritual. Mas em função do grau de evolução, da capacidade discernente dos recursos cognitivos, elementos representativos que poderiam levá-lo a agir em conformidade ao que convém a si enquanto espírito imortal e eterno, no uso do seu livre-arbítrio, o homem quase sempre cai em falência por carência de educação real, por carência de moralidade, por carência de uma concepção da vida que lhe fala de si e do seu destino e que lhe fala da vida futura e da responsabilidade que advém das suas atitudes, das suas escolhas, das suas opções. Porquanto o livre-arbítrio é subjetivo e objetivo. E no meio está o determinismo, ou seja, o uso da liberdade da opção. Se os meus recursos são bastantes, em graus de entendimento, uma concepção da vida, de Deus, do universo, de mim e do meu destino, e da noção dos valores e das consequências que advêm das minhas opções, que se prolongam no tempo e no espaço e são determinantes da minha felicidade futura, que não decorre do que eu tenho fora de mim, mas que conquistei dentro de mim, havemos de convir que eu tenho uma capacidade lúcida de agir em conformidade às circunstâncias. Pondero, averiguo, reflito e determino-me em função de valores maiores. E nessa medida, culmino em atitudes assertivas, ajustadas ao que concerne
ao espírito, ao bem, à verdade, ao amor, à justiça, à fraternidade. Mas se me esquecem a isso, por carência de educação, de autoeducação, eu vou cair em falência. E os meus quadros psicológicos serão a dúvida, o medo, a incerteza, a angústia, a insensatez. A ignorância sobre si, sobre o seu destino. A predominância instintiva onde medra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a sensualidade. O saber, mas não querer saber, continuando indiferente às consequências. O viver às expensas das opiniões alheias. O senhor fulano disse, o senhor Beraltano disse o que disse e o que sabe. E eis o homem ao sabor das opiniões. E não é em função da noção de si, dos reais valores, porque deveria determinar-se. Eis o homem joguete das opiniões, dos instintos, das paixões. Por carência de si, por carência da noção das consequências. Não mede os efeitos que advêm das causas imperfeições que o arrojam às práticas ilusórias. Motivado de ver-se em conta por o imediatismo. A indiferença ao bem, à verdade, a busca do imediato, da satisfação aos desejos, anseios ilusórios, levam o ser a cair nos abismos do infortúnio. Quedas que lhe custam séculos para se erguerem, vê-se em conta. Porquanto o homem é um ser humano, certo, mas a sua humanidade não reside no corpo, que é transitório, mas no espírito que vivifica, na individualidade que persiste no tempo e no espaço e que terá que engrandecer-se. A resposta fundamentada para a compreensão clara da finalidade da existência e do destino humano e das consequências que advêm das escolhas darão uma visão e entendimento do que convém ao homem. Eis porque pais, educadores, homens que se dedicam à escrita, à informação, às artes, às ciências, médicos, psicólogos, religiosos, precisam sair das faixas sociocêntricas, do antropocentrismo, da feição materialista, para a visão filosófica do espiritismo, para a visão filosófica que nos dá uma concepção espiritual da vida, uma finalidade superior da existência, apontando roteiros de autoeducação para os valores fundamentais, que são o bem, a verdade, a justiça, a moralidade, a beleza. Que fazer perante um quadro deplorável que atesta a falta de moralidade, de compreensão de si e do destino? Contudo, para tudo há solução a prazo. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não deixou os filhos ao abandono. Os eminentes educadores da espiritualidade que tutelam a existência humana não abandonaram os pupilos, os educandos espirituais. O educando espiritual é que, fascinado pela ilusão da matéria e dos prazeres que ela facultam, é que fecham os ouvidos ao entendimento e persistem na irreincidência das mesmas asneiras de ontem. Confrontado com o seu passado e visando melhor futuro, importa ao homem, espírito encarnado, saber para determinar-se. Saber, entendimento, discernimento. Saber o que lhe convém. Porquanto constatamos, sem depreciação ou falta de respeito perante aqueles que se devotam a este tipo de labores e a estas conquistas. As faculdades de hoje, as associações científicas de toda a ordem, ainda não responderam às inquietações humanas. E as religiões sociais
não respondem com objetividade e clareza aos apelos da infelicidade e da ignorância humana. Elas servem mitos, ilusões ao ser humano e não a nota elucidativa que fundamenta a necessidade da ética e da moralidade, advertindo o homem dos abismos e o homem pressionado entre aqueles que o estimulam ao equívoco e o precipício das ilusões morais ou das quedas da imoralidade, confronta-se na aflição viva, de onde não sabe como sair. Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que passar por mim não terá fome nem sede, porque eu esclareço e lhe vitalizo o espírito, para que compreenda o caminho que segue, o que nele procura adquirir e conquistar, a fim de alcançar a superior finalidade para que foi criado. Um sábio da antiguidade nos disse à questão que é colocada às entidades venerandas, que necessário é fazer para conquistar uma vida mais feliz na espiritualidade que me espera e agir no mundo em conformidade com aquilo que convém ao meu real adiantamento e à minha real felicidade. As entidades venerandas, no item 919 do Livro dos Espíritos, dizem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Para que o homem comece por aprender a conhecer-se a si próprio, podia fazer de algum modo, aplicando a si o método que é conhecer-se pela relação social, analisando o seu semelhante. Porque é que aquele meu semelhante é egoísta, mentiroso, astuto, hipócrita, falso, sensual, avarento, ganancioso? Porque é que aquele meu semelhante usa as posições sociais e económicas para enganar, trair, falsear? Porque é que os políticos não trabalham para convergir para a descoberta da ideia mais nobre que contribua para o progresso coletivo, da ordem, da paz, da justiça, do progresso, do bem geral? Porque é que os professores não ensinam os alunos a formar o caráter digno, com base no conhecimento que lhe transmitem, mas lhe transmitem noções para os guindar aos palcos sociais, a fim de estatelarem-se no desequilíbrio? Temos observado na nossa sociedade indivíduos doutorados em psicologia, mestres em psicologia, sábios em teologia, doutores em física, em astrofísica, sociólogos de renome, médicos de elevada craveira e por aí fora. E que, todavia, se suicidam, praticam homicídio, lesam, traem, enganam, perseguem e infelicitam. Vemos religiosos que, em nome de Deus, matam, destroem a vida dos seres humanos, porque não pensam como eles. Vemos administradores que se aproveitam de recursos que não são seus, indiferentes à infelicidade que geram. Outros que despedem porque não conquistam 100 milhões de lucro e não se contentam em ganhar 50 milhões, dando trabalho, dignificando o ser humano. Vemos almas que matam as companheiras porque dizem, por ciúme, porque dizem amá-las. Vemos almas desregradas nas orgias da imoralidade, que dizem para buscar a satisfação do seu amor. Podemos continuar, porquanto estes são os factos
os episódios da nossa existência. Que falta a estes corações, que falta a estas almas, foram elas educadas, conquistaram o saber que lhe convém. Ele está-nos a exibição dos seus canudos? Por certo que não. Eis porque dizemos, é necessário que o ser humano aprenda a pensar no que convém a si e ao seu destino, na finalidade da existência, na responsabilidade que advém das suas atitudes. É preciso ampliar os seus recursos cognitivos com o saber real que dá a sabedoria, que não é apenas desenvolvimento da inteligência. É preciso educar o ser humano em função do que ele é, do seu destino, da sua finalidade existencial e das consequências dos seus atos. É preciso levar às mentes a informação, o sentido da responsabilidade moral. Pais, mães, educadores. O educando que está colocado na frente é um filho de Deus, um Espírito eterno que volta ao vosso encontro, para que o ajudeis a vencer as ilusões da existência e da matéria. Ele anseia por ser um homem digno, honesto, honrado e leal, e não comparsa das ilusões, galgado aos palcos sociais, na mais profunda ignorância de si e do seu destino, estimulado nas paixões, nos vícios das misérias morais, que foram a queda da sua infelicidade ontem, a queda causa da sua infelicidade ontem, e que hoje vem apelar ao amor iluminado e esclarecido para formar o seu caráter digno. O reino de Deus não vem por aparatos exteriores, são conquista interna da alma. É preciso ajudar a alma a vencer a matéria e a animalidade, a engrandecer-se, a dignificar-se e a não viver em função do corpo, mas em função do espírito. É preciso compreender que o homem não é um aglomerado de células destinadas ao monturo, mas uma individualidade eterna que renasceu para evoluir. É preciso facultar ao educando os elementos representativos que o ajudem a pensar com acerto, a ser responsável, a questionar-se no que é bem e no que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bonito, o que é feio, a formular juízos éticos, estéticos, jurídicos, em função do seu direito, se conforma ao dever moral de respeitar integralmente o próximo. É preciso ensiná-lo a decidir, não em função das ilusões sociais ou dos equívocos que lhe transmitem, mas em função do que é. O seu valor humano não reside no que ele é transitoriamente, mas aquilo para que tende, no seu devir, no que ele deve vir a ser. É preciso auxiliá-lo nestas escolhas dignificantes. É preciso que o ser humano aprenda, antes de agir, a analisar as suas motivações. Porque é que eu faço isto? Que consequências advêm para os meus semelhantes? Que prejuízo lhe causo? Que infelicidade lhe vou originar? O que me motiva? Querer ser mais rico? Conquistar mais posição? Conquistar a satisfação imediatista dos meus anseios inferiores? É preciso
aferir dos propósitos, meditar, compreender, refletir, não andar às cegas, não ser autómato, viver ao sabor dos impulsos. É preciso meditar nas consequências fatais e inevitáveis que vamos encontrar. Seria um mar de rosas se, segundo as concepções materialistas, o homem goza por quanto é o que leva desta vida, porque ali se acaba tudo. Cuidado. Esse é o maior equívoco que predomina nas sociedades atuais. Vivem para os prazeres ilusórios, transitórios da vida, indiferentes a si e o destino de que falamos. Cuidado. O homem, repito, não é um corpo transitório, mas um espírito, uma individualidade. Inacabada, naturalmente, mas é projeto divino que tende para uma finalidade superior, que ele tem que realizar no trabalho, no esforço de realizar as suas potencialidades anímicas, ampliar o seu psiquismo, dilatar o seu saber para usar no esforço de viver, de modo a que o seu agir siga o ser que é espírito. A causa, a astúcia, a mentira, a degradação da vivência humana é a expressão clara da depreciação dos valores, do aviltamento do ser humano, que vive em função do gozar, do saciar, enfim, dos equívocos que todos conhecemos. A causa da infelicidade humana não está no Covid, que aparece para advertir, nesta ação externa, para despertar-lhe a consciência para a moralidade. Pois que na moralidade humana, na libertação das paixões, numa vivência reta e digna, está a melhor e a mais nobre e verdadeira imunidade à influência destrutiva do Covid. E ela aparece, não ao acaso, mas por permissão da divina sabedoria, de modo a que o ser humano reflita que a sua destruição da estrutura física não é o fim de si do seu destino. E que, se ele parte para a dimensão do espírito, morre por Covid ou por outra causa, é porque chegou o seu momento. Trabalhe a sua autoeducação, esforce-se, determine-se pelo esforço de educar-se, de moralizar-se, de cultivar nobres propósitos, hábitos salutares, derrote os vícios que comprometem. Seja honesto e leal no seu pensar, sentir e agir. E o Covid, quando se aproximar de si, não entra. Porquê? Porque a mente iluminada aos ideais superiores orienta e conduz as célulazinhas para impor-se ao invasor e resistir-lhe à indução destrutiva. Moralizemo-nos e teremos fortes probabilidades de subtrair-nos não só à influência deste agente destrutivo que infelicita atualmente a humanidade, mas aos distúrbios orgânicos, cuja causa reside nos distúrbios da alma, provocados por mau pensar, por mau sentir, por mau agir. Não há doenças, mas doentes espirituais, almas doentes, que projetam a desarmonia nos recursos vitais ou nos envoltórios que lhes servem de base à manifestação, para que o sofrimento o advirta e leve o ser à correção dos maus hábitos, do mau procedimento. A civilização criou homens de aparência medíocres e estúpidos, porque se fundou na ilusão da matéria, nas ilusões do mundo. E as religiões cristãs, afastando-se da essência cristã, que
tem por fundamento a vida futura, a imortalidade da alma e a finalidade da vivência da lei do amor, esqueceram-se de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos fundamentos da doutrina. Não foram capazes de combater o materialismo, porque facultaram ao ser humano mitos, equívocos e ilusões. E por isso mesmo, o homem supôs-se que tudo lhe era lícito, como dizia São Paulo, na luta contra as más tendências, as más inclinações. Contudo, porque dizia o que queria, fazia o que não queria e queria o que não fazia. É o conflito da alma entre um passado ilusório e equivocado dos defeitos morais, das imperfeições que traz consigo e o futuro a que o chama na advertência, nos convites sublimes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim. É necessário voltarmos à fonte de Jacó para ouvirmos Nosso Senhor Jesus Cristo a dizer à samaritana: tempo virá em que Deus não se adora nem no templo nem no monte, mas no altar dos corações, com a vivência das leis divinas, que são o fundamento de toda a ética e de toda a moralidade. Por isso, necessário se torna, amigos, educar, não segundo o corpo, mas educar segundo o Espírito que vivifica. O dilema humano consiste e persiste na cegueira humana. Permitam que eu beba aqui um golinho de água. Não citamos cegueira humana com gáudio ou com prazer, mas constatamos um facto. Nós também ainda somos cegos daquilo que não sabemos. E, consequentemente, muito mais é aquilo que não sabemos do que aquilo que sabemos. Já assim dizia um filósofo que, por sinal, era ateu. Reparem, Bertrand Russell. Importa considerar que preciso é reconhecer, precisamos de trabalhar na educação humana para dirimir o dilema que infelicita a humanidade, para que ela aprenda a pensar orientamento moral e espiritual. É preciso criar a aristocracia da moralidade, da inteligência das virtudes, do caráter digno, da honestidade, da lealdade, derrotar a ilusão, as concepções de antanho, mitos, criações dos homens que as religiões servem às populações. É necessário voltar à essência cristã e ouvir Nosso Senhor Jesus Cristo a dizer: aquele que não é por mim é contra mim. Não é possível adorar a Deus e a Mamon. Ai do mundo por causa do escândalo, mas há daqueles por quem vai o escândalo. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á mais abundante. Pois que importa ao homem ganhar o mundo, se com isso fazer mal à sua alma, à sua condição de Espírito eterno. Jesus formula o convite para que não o sigamos a Ele fisicamente, mas aos superiores ideais que nos trouxe. Vinde refletir, apreender o sentido das leis eternas de que dou a visão, que vos trago como educador de almas, de espíritos e não de corpos. Vinde encetar o caminho de convergir para a sua compreensão, para encontrares a norma da vida e conquistares a eterna felicidade que vos espera. Não é possível adorar o mundo e adorar a Deus, porque quem diz adorar a Deus, mas adora o mundo, é um ignorante, um hipócrita, mente a si próprio, engana-se. É necessário entender que os bens do mundo são meio
para que o ser espiritual, o homem, conquiste os valores do espírito, que são a inteligência e a moralidade, e os expresse na relação humana, nos padrões comportamentais que o atestem. Ai do mundo por causa do escândalo. O escândalo são os atos que aparecem, os factos sociais com estrépito, que põem a claro a falência humana, que dão testemunho da queda na imoralidade, na desonestidade, nas faltas concepções da vida, e que levam indivíduos a apoderarem-se do que não lhe pertence, a iludir, a enganar, a trair, a falsear, a atentar contra a dignidade humana. Esses são o escândalo que aparece como advertência para nós. Porque aqueles indivíduos procederam deste modo? Críticas, depreciação, tudo à volta de saber o que é que aconteceu. E não se atenta nas causas determinantes, que são a ignorância, a cegueira moral do homem, que no momento crucial de determinar-se no uso da sua liberdade, não foi capaz de ser honesto e agir segundo o Espírito. E por isso faliu. Contraiu um débito amargo, cujas consequências se medem pela infelicidade que gerou. A justiça humana, seja ela qual for, não saneará o problema, porque ele continuará a residir na alma que o originou, na causa que é o egoísmo, o orgulho e a presunção e a ganância que o gerou. Estes factos, estas causas e imperfeições continuarão no espírito, até que ele lute, trabalhe e sofra para os erradicar. O mal, quando o ser o reconhece, traz consigo fatais consequências de eliminar a causa, educando-se para a reparar depois com suor e lágrimas, a fim de resgatar o mérito que testa a sua educação moral e agora, pela visão enobrecida, vivenciando segundo o que convém, o que é determinante, o que é reto, digno, que concerne aos valores da alma e do espírito, não apenas utilitários. Por isso, os escândalos desaparecerão da face da terra quando o ser humano é encarnado e desencarnado. Porque os desencarnados, na sua condição precária de evolução moral, também tomam parte nos equívocos morais. Há muita mediunidade ignorada, em que o homem cede aos convites da maldade dos que, ainda, apesar de libertos do corpo físico, trabalham pela infelicidade humana. É a cegueira moral do orgulho e do egoísmo, que não se elimina pelo simples facto do indivíduo passar de uma condição de encarnado para a condição de desencarnado. A cegueira é do espírito e não do corpo. Por isso, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. É lógico. O que ganha a vida nos prazeres, nos vícios, nas paixões, na satisfação ilusória com que usa o seu corpo físico, que está fazendo a si próprio, depauperando as energias vitais, gerando os distúrbios mentais, arrojando-se à infelicidade e à amargura, que decorre do uso que ele está fazendo do que lhe for facultado para o seu engrandecimento, e ele se embranha nas faixas inferiores ou nos cipoais da lama moral. Está, portanto, em vez de evoluir, estacionando, gerando os efeitos que vão atingir adiante. Não dizia Jesus: livre é a sementeira, obrigatória a colheita, quem com ferros ferre, com ferro será ferido. Isto são quimeras, ilusões ou eternos princípios? É verdade que muitas almas só encontrarão isso adiante, quando de volta à dimensão do espírito. Mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho ganhar lá mais abundante,
Sublime noção, admirável convite. Aquele que perder a vida, isto é, que gastar os seus talentos, os seus recursos intelectuais e morais, no trabalho de educar, aperfeiçoar, corrigir, a si e aos outros, devotado à solidariedade, à consolação, ao amparo, à honestidade, à retidão de caráter, à ordem, à paz, à justiça, ao progresso geral. Que encanto de felicidade encontra esta alma. De volta à dimensão do espírito e nas existências vindouras, ele encontra a abundância, a felicidade, a dobrar a resultante das conquistas que adquiriu. Esforcemo-nos, amigos, porquanto não disse Jesus que só pelo amor será salvo o homem? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Meditemos. Olha que nosso Senhor Jesus Cristo nada disse ao acaso. O Espiritismo, que dá elucidação clara ao cristianismo, pela visão palingenésica da existência. Visão palingenésica da existência é a noção que nos permite entender que o espírito, que o homem é um espírito encarnado. Palingenesia é o mesmo que reencarnação, vidas sucessivas, etc, etc. O Espiritismo, pela visão palingenésica da existência, fundamentada em a natureza espiritual do homem, traz recursos inestimáveis ao processo reeducativo do homem. Ele mostra que o homem é personagem de passagem, que volta à dimensão do espírito com a resultante do seu zelo educativo. É preciso dar-lhe uma educação nova. Como é possível aceitar que homens e mulheres detentores de qualificações académicas das várias áreas se precipitem no crime, na desordem, na astúcia, na mentira, na falsidade, como dizíamos atrás? Falta a educação do sentimento, falta a formação do caráter, falta a noção da dignidade humana. Temos assistido, por vezes, no momento que antecede a entrada de novos alunos nos cursos superiores, nas chamadas praxes académicas. Já tenho chorado de pena ao observar o que os educandos, que são finalistas, e os caloiros, o que andam a fazer. Pergunto-me, que nível civilizacional é este? Que noções de educação têm estes seres humanos que aprenderam até aqui? Por que não fazer praxes que amparem, auxiliem, elucidem sobre o que vai decorrer, orientando aqueles novos educandos do ensino superior para a finalidade daquela instrução, daquela capacitação que vão adquirir, para que eles se tornem homens dignos, para que vençam as dificuldades, não se deixem seduzir pelas ilusões e se esforçam, se dignifiquem. Por que não brincar com os valores maiores, que expressem um sentido elevado de estética, que não se afastem dos valores da ética e da moralidade, que são os fundamentos da educação real e sentida. Nossa civilização não atingiu o nível moral. Por isso as entidades venerandas dizem que somos seres esclarecidos, não moralizados. Se fôssemos moralizados, não se verificava nada disto. E o mundo viveria a concórdia, a paz, a fraternidade, a retidão. Não havia fome nem miséria. Isso tinha desaparecido da face da terra. O ser humano seria respeitado na sua condição social, fosse ela qual fosse. O ser humano, nas suas variadas profissões, saberia que é ainda educando no seu exercício. Estaria e a levaria à prática para contribuir para o bem, para a resposta aos semelhantes,
que lhes apresentassem esse seu caminho. E não apenas para ganhar dinheiro. É preciso, meus irmãos amados, educar o homem. As instituições culturais, educativas, sociais, religiosas precisam de saber o que é o homem, o educando, para poderem orientá-lo e conduzi-lo. Educar não apenas para a cidadania, mas para a vida futura, eterna e imutável. Educar para a dignificação humana, para o respeito, para a bondade, para a mansitude, para a retidão. Isto é que faz o homem. Educar para que o homem se engrandeça, se dignifique, não nas posições sociais, mas na sua condição de filho de Deus, na sua condição de ser humano, de ser espiritual. É preciso que o homem compreenda que na terra está trabalhando o seu devir, o seu futuro, e ele será a resultante do seu pensar, do seu sentir e do seu agir. Não é isso? Disse nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Se nós pudéssemos descodificar com respeito profundo àqueles que nos escutem, nós diríamos: eu vos oriento o caminho, o roteiro para as noções da verdade real que emancipam a vossa consciência, para quando tomardes essa conquista e alargardes vossa visão e horizontes, dilateis o sentido da vossa responsabilidade moral e espiritual e possais convergir com compreensão clara no uso da vossa plena liberdade, porque estes princípios se apoiam, se colocam ao vosso livre exame, para que, livres na vossa iniciativa, convergeis para a vida, para a prática do amor, que é o fundamento da eterna felicidade, a finalidade superior de todos nós e a via pela qual adoraremos a Deus no altar da consciência. Que nosso Senhor Jesus Cristo, divino modelo de amor, nos ampare e nos auxilie, para que se dilate a luz e o entendimento em nossas mentes, em nossa consciência, para que nossas vontades, cada vez mais firmadas no propósito de buscar o que dignifica e engrandece, sejam também para nós a fonte da real felicidade para todos os seres humanos. Vamos concluir lendo-vos umas rimas que nós fizemos. A propósito, relevem a nossa ousadia, consintam-nos. Autoanálise em toscos versos. Frente ao espelho perguntei: quem sou eu? Mas o espelho não respondeu. Persisti e indaguei, mas o espelho nada disse. Francamente, que tolice. Voltei o espelho ao contrário, vi pedaços de madeira. Não desisti do fadário, procedi de outra maneira. Vou usar psicologia, vou fazer introspeção, cogitar sobre o que vejo, estudar prospecção, penetrar na zona sombria. Para isso eu tenho ensejo. No coração, sentimento, vontade, vida afetiva, isenção, discernimento contra a fuga à verdade, a falsidade é criativa. Ditar hipóteses, dissecar, analisar a experiência, ouvir muito, falar pouco, ver fundo, avaliar, meandros de consciência,
fazendo ouvidos moucos. Pela análise da existência é método aconselhado. Se sofro com paciência ou se sou um revoltado. Se sou pobre, se já fui rico. Se rico fui, por pobre sou. No amor por aqui fico, a justiça me tramou. Na análise às tendências, é ciência assertiva, mas as pobres consciências defeitos não querem ver. Dizem ter em perspectiva o direito de viver. Voltando à vaca fria, na análise que procuro, vejo lá longe um dia em que andei no vale escuro. Vivi a esmo iludido, persisti em torpes tramas. Da verdade confundido, quem em faixas insanas, lamaçais do sentimento, sem mostras de arrependimento. Ao toque da advertência, surgiu o sofrimento a valer. Despertei a consciência, vi o que tinha a fazer, trabalhar o coração, a Deus pedi compaixão. O meu viver desde então, à luz do eterno bem, com mais paz e alegria, da pura e amorosa mão, da doce Filho de Maria, recebi consolação. O Senhor me agasalhava com bênçãos de fé e esperança. A verdade emancipava, na lei de Deus confiança, o destino à perfeição. Senti na alma a bonança, muita paz no coração. Vindo a mim, disse Jesus, já sou capaz de ouvir, vão-se as trevas, fica a luz, feliz voltei a sorrir. Meu irmão angustiado, ouve bem o que te digo, não lamentes teu enfado, luta contra o homem velho, procura no Evangelho, roteiro a ser seguido. No amor a salvação, na humildade a grandeza, pureza no coração. Em Deus está a beleza, em Jesus a salvação. Paz, luz e amor para todos. Relevem, porque eu não andei aqui às paz, luz e amor. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo a bondade com que nos agasalhou, o aconchego amoroso da sua misericórdia. Fortaleçamos-nos na esperança, reforcemos em nossas almas o anseio vivo de ouvir o Mestre adorado nos seus convites divinos e os Espíritos abnegados que trabalham sem cessar para conduzir-nos à prática do bem. A todos os Espíritos encarnados, desencarnados, bênçãos de amor, de paz e de esperança. Aos amigos muito amados que nos ouviram, que o Senhor vos faculte uma semana de paz e de harmonia, de muito progresso, vigilância, pensamento, reflexão vivo, atitude correta no bem fazer, e à noite, quando fores deitar, dizer assim, o meu dia foi bem aproveitado em prol do meu adiantamento. E depois aparecem os bons espíritos com aquelas asas de amor e sabedoria e vão nos levar para aprendizado mais belo e encantador ainda, e o nosso dia a seguir vai ser ainda mais feliz, mais belo, de encantador e mais proveitoso. Paz, luz e luz, bênçãos de amor, até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Até lá.